Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra pelo Espírito de revelação, que não é outro senão o Espírito de Cristo. Que o Espírito Santo esteja aqui, iluminando, esclarecendo a cada um de nós e nos conduzindo a viver plenamente a Tua palavra. Abençoa, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu vou pedir a você que faça a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Cântico, Cantares do Rei Salomão, livro de Cântico, capítulo de número 8. A partir do versículo 6, e leremos até o versículo 7. Cantares do Rei Salomão, capítulo 8, 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte. Forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os seus bens, os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. O livro de Cantares é um livro que nos fala de uma forma extraordinária, poética, sobre o tema do relacionamento. Em primeiro lugar, simbolicamente, ele fala do relacionamento de Deus com Israel, com a nação eleita, a nação escolhida, o amor do Senhor por Israel, o amor de Israel por Deus, sendo Deus o noivo e Israel a noiva. Também, simbolicamente, a nós. Esse livro fala do amor de Deus pela igreja e o amor da igreja por Deus. Essa é a nossa identidade ao lermos este livro. E, obviamente, esse livro é a história do amor do rei Salomão, do amor de sua vida. E, por isto, esse livro também fala do relacionamento conjugal, do amor entre esposo e esposa, de como deve ser. É um livro que trata, acima de tudo, de relacionamentos, que é chamado de Cantares, ou Cântico, que também é chamado Cântico dos Cânticos. Quando em hebraico se usa uma expressão como Cântico dos Cânticos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, quer dizer que é o supremo, que é o sublime, que é como se fosse apenas Ele, o verdadeiro Rei, o verdadeiro Senhor, Deus dos deuses. Não há outro Deus, só há o Senhor. Então, Cântico dos Cânticos, ele está dizendo, este é o cântico supremo. E assim, ele chega neste último capítulo e fala de forma extraordinária sobre o amor, sobre o ciúme e sobre como é impossível extinguir o verdadeiro amor.
O verdadeiro amor não pode ser apagado. Isso não quer dizer que ele não possa ser esfriado. O próprio Senhor Jesus diz: nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Pois ele pode se esfriar, mas ele não se apagará. E se ele não se apagará, se ele é uma brasa que não se apagou, ele pode ser reavivado. Até mesmo a expressão que é utilizada nas Sagradas Escrituras, que Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo: aviva o dom que há em ti. Aviva o dom que há em ti. E essa palavra aviva reacende, faz inflamar de novo, faz com que o dom que há em ti esteja de novo em chamas. Pelo quê? Pelo soprar, pelo oxigenar neste fogo, ainda que seja um pequeno fogo, ele se reerguerá. Aliás, o fogo tem em si uma dinâmica. O fogo pode começar insignificante, uma centelha. Uma centelha é um início insignificante. Da centelha, ele se torna uma chama. Maior ou menor chama, a partir de uma pequena centelha. É interessante você ver essas pessoas que buscam ensinar sobre sobrevivência, de como fazer uma fogueira. O que eles buscam, na realidade, é uma faísca. O que eles buscam, na realidade, é uma centelha. O que eles buscam, na realidade, é uma pequena brasa. E daquela pequena brasa, eles farão uma chama. Daquela pequena chama, eles farão uma fogueira. E essa fogueira os guardará, os sustentará. Até mesmo a palavra lar, a palavra latina, lar, que utilizamos tanto para este convívio familiar. Muitas pessoas têm famílias e não têm lares, porque não tem o aconchego familiar. O lar é o aconchego familiar. Ela vem da palavra lareira, que vem da ideia de nos colocarmos todos ao redor do mesmo fogo, da mesma lareira, para nos aquecermos nos momentos frios, no inverno. E essa proximidade, que todos se aproximam, que todos ficam mais perto um dos outros, porque ficam mais perto do fogo, isto é lar. E que Deus nos dê verdadeiros lares. Amém? Que possamos nos aquecer juntos no inverno da vida, que possamos assim ter, e dentro da igreja é importante termos este espírito. A tradução desse texto, que aqui, na tradução que temos, na versão que temos, diz: o amor é forte como a morte. Na versão inglesa e em outras versões, se diz: o amor é mais forte que a morte. E se existe coisa forte neste mundo, é a morte. A morte é fortíssima. A palavra aqui utilizada no hebraico é a palavra as. Existem palavras como gibor ou dibor, que é para força de potência, força como força muscular, é a palavra que é utilizada para poder. Mas a palavra força aqui
Isso é a palavra as, que significa insistência. Insistência. A morte é insistente. Nós nascemos com a morte insistindo em aparecer. E dê uma chance à morte para ver se ela não aparece. Descuide-se para ver se a morte não se apresenta. E nós temos que saber que é uma coisa que persiste em nossas vidas, persiste conosco. É a morte, que a Bíblia chama de uma inimiga. E não é qualquer inimiga, é uma inimiga forte. Ela tem força. Eu ouvia o grande pregador T.D. Jakes falando sobre a morte em si, e ele faz de uma maneira que só ele sabe fazer. Ele vem colocando desde a primeira morte e vai passando por todas famosas mortes que aconteceram na narrativa bíblica, desde a morte de Abel. E como a morte, essa inimiga, se apresenta a nós. E como homens e mulheres de Deus, que foram pessoas, tal qual Abel, justos, que Deus se agradava deles, mas eles morreram. Eles morreram. E ele chama a atenção para que um dia, o amor desafiou a morte. E a Bíblia diz que o amor é mais forte que a morte, porque o que levou Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, à cruz do Calvário, a morrer por nós, o que levou Jesus foi o amor. O que fez Deus entregar o seu próprio Filho para, morrendo, nos salvar foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que nos proporciona esta graça e todas as demais graças decorrentes disso é o amor. Aquele que nem ao seu próprio Filho mesmo poupou, antes o entregou por amor a nós. Como não nos dará com Ele gratuitamente todas as coisas? Foi o amor. Então o amor, naquele dia, o amor foi crucificado. A.W. Tozer disse: se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. E você encontrará lá a mais pura, a mais grandiosa, a mais tremenda definição de amor. Foi por amor a mim e a você. E aqui eu faço uma pequena pausa no que estamos falando e me dirijo àqueles que ainda não experimentaram as consequências desse amor, que ainda não aceitaram, porque uma das coisas mais tristes que há em um amor é um amor não correspondido. E que aqui, e que a partir daqui, e que aí, aonde está a pessoa que nos ouve, e nos ouve através da live, possa haver a correspondência a esse amor. E como me corresponderei a esse amor? Aceitando plenamente a Jesus Cristo em minha vida. Por isto é tão maravilhoso esta comparação de esposo e esposa. Isto é um casamento, a salvação é um casamento. A igreja que se une
ao Cordeiro de Deus, nas bodas do Cordeiro. Isto é um casamento. E num casamento, não apenas unilateralmente é aceito, mas bilateralmente é aceito. O mais maravilhoso é que quando eu aceito a Jesus, Jesus aceita a mim. Amém? Não apenas eu aceito ao Senhor Jesus, aleluia, é maravilhoso aceitá-lo. E o ministro, como eu que sou ministro, já fiz diversos casamentos, e ele diz, e ele fala, você aceita este homem como seu marido? Ela diz, eu aceito. Mas ele então se volta ao homem e diz, e você aceita essa mulher como sua esposa? E ele diz, eu aceito. Deixe-me dizer uma coisa. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele aceitou você na vida dele. O Senhor aceitou você. E se você ainda não aceitou, eu quero te convidar para dizer um sim a Jesus. Eu quero te convidar para que você diga um sim ao Senhor. E sabe o que você ouvirá do Senhor? Um sim. Ele também dirá um sim. Um sim a quem? Um sim a você. E a Bíblia diz, dele nós temos o sim e o amém. A Deus seja a glória por isso. Senhor, entra no coração da pessoa que hoje disse sim ao Senhor Jesus e que os ouvidos dela sejam abertos agora para que ela também possa ouvir do Senhor o sim e o amém. No nome de Jesus Cristo. Ele não apenas diz sim, eu te aceito. Ele diz amém a você ter aceitado. Ele te diz um sim e um amém. Não há como escapar mais desse relacionamento. Mas existe uma coisa que pode prejudicar tremendamente o amor. Isso é algo que se alia à morte, que é dura, é a sepultura. A sepultura é dura, a sepultura é fria, a sepultura, tudo nela lembra a morte. Mas o amor é mais forte que a morte. E o ciúme, sim, nada destruiu tanto relacionamentos como o ciúme. A Bíblia nos fala que o verdadeiro amor não arde em ciúmes. Lá está na primeira epístola de Paulo, no capítulo de número 13. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. Não é que não exista ciúmes. A Bíblia nos diz que é com ciúmes que Deus nos tem. Deus tem ciúmes de você, tem ciúmes de mim. Essa palavra ciúme, ela tem mais a ver, não com esse sentimento de desconfiança, com esse sentimento de insegurança, mas com o sentimento e a ação de zelo. É com zelo que Deus nos tem para Ele. E a palavra zelo, ela implica em cuidado. Há um ciúme, há um zelo, há um cuidado por nós. Mas nós não estamos falando desse ciúme destrutivo, desse ciúme sepulcral. Esse ciúme que recebe o que era vivo e recebe já morto. Porque é duro
como a sepultura. E como vencermos o ciúme? É como vencermos a sepultura. Como vencemos a morte? Vencemos a morte pela ressurreição. Como vencemos a sepultura? Pela mesma ressurreição. Porque se ressuscitamos, não carecemos de sepultura. Existem 3 ressurreições que Jesus ministrou, fora a ressurreição que Ele próprio o fez, quando Ele se levantou ao 3º dia. Nós temos a ressurreição da filha de Jairo, nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, nós temos a ressurreição de Lázaro. 3 ressurreições. Uma delas, a sepultura nem foi cogitada. Não havia ainda a sepultura não estava nem aberta para receber. A menina recém-morrera. Em outra delas, a sepultura já estava aberta para receber o corpo. O corpo estava sendo carregado para a sepultura. A morte havia acontecido e o filho da viúva de Naim estava sendo levado para o túmulo, mas não chegou ao túmulo, foi interceptado. Em uma delas, o túmulo nem foi aberto, digo eu. Noutra delas, o túmulo já foi aberto, mas não recebeu ainda o cadáver. Desculpe a expressão, cadáver. Mas em Lázaro, o túmulo não apenas estava aberto, mas fechado. E é revelador como podemos vencer, que palavra temos que usar para vencer o ciúme. Para vencer o ciúme quando ele surge. Quando ele surge. Para vencer o ciúme quando andamos ainda mais em direção a ele. Havendo a morte, a sepultura surge. Já estando a morte, se desenvolvendo a morte, também nos encaminhamos para a sepultura. E por fim, já sepultados. Então eu diria, quando surge o ciúme, quando crescemos no ciúme e quando já estamos no ciúme. 3 situações. E veja as palavras que Jesus utiliza para ressuscitar cada uma delas. A palavra que Jesus utiliza para ressuscitar a filha de Jairo e o filho da viúva da cidade de Naim é: levanta-te. Jesus diz: levanta-te. Levanta-te, mude a tua postura. Você quer vencer um ciúme que está surgindo? Você quer vencer um ciúme que você está caminhando nele, está se desenvolvendo? Mude a sua postura. Você pode dizer amém a isso? Levanta-te. Mas veja, quando o ciúme se estabelece, veja o que é dito aqui. Jesus disse a Lázaro: Lázaro, vem para fora. Quando você já está na sepultura, não adianta apenas você se levantar. Você tem que sair da sepultura. Você tem que sair do ciúme. Então venha
para fora. Saia desse ciúme, porque este ciúme, ele enterra a tua vida. Eu sei que não é agradável falar sobre morte e muito menos sobre sepultura, que vocês me perdoem, mas eu não estou falando sobre morte, sobre sepultura, eu estou falando sobre amor. Sobre esse amor que o Senhor tem para conosco e que nós devemos ter para com o Senhor. Sabe, esse versículo de número 7 foi o versículo que meu avô usou no convite de casamento dele. Meu avô colocou isso: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Essa palavra afogá-lo é a palavra sufocá-lo, é a palavra que é utilizada, exatamente essa palavra é utilizada para a semente que cai entre os espinhos, que fala a semente que caiu entre os espinhos a sufocaram. Se você vai à forma grega, não é qualquer sufoco, é um sufoco por afogamento. Não podem afogar. Cuidados, preocupações afogam a palavra de Deus. E como não ter preocupações nesse mundo? Só tendo uma postura de fé e buscando, como diz a palavra, como diz o profeta, quero trazer a mim aquilo que me traz esperança. Sabe, você pode ter vários motivos e várias preocupações, porque, como eu disse hoje de manhã, é porque somos humanos. Isso acontece conosco. Pela manhã eu disse, e vou repetir aqui, eu estou muito preocupado com uma epidemia, que é uma pandemia que está acontecendo no mundo. E não me refiro à pandemia que nós estamos vivendo, estou falando de uma outra pandemia. Eu citei aqui e citarei de novo. De cada 20 pessoas americanas, uma sofre de depressão. Isso quer dizer que 5% da população total dos Estados Unidos, que ultrapassa 300 milhões de pessoas. Nós estamos falando em cifras superiores a 15 milhões de pessoas, quase 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos, isso apenas nos Estados Unidos, sofrem de depressão. E que eu não estou usando um dado que ainda é mais alarmante, que é a ansiedade. Sabe qual é a enfermidade que mais mata em nossos dias? Ela não é o câncer, ela não é outra coisa senão a ansiedade. Nós somos pessoas com corpo, alma e espírito. As doenças da alma interferem no nosso corpo, nós chamamos isso de somatizar. As doenças do corpo também abalam nossa alma. Jó foi abalado em sua economia, foi abalado em sua família e foi abalado em sua saúde. E sendo abalado nessas 3 áreas, foi abalado em sua alma. Então, nós temos, num momento que enfrentamos coisas como essas, como podemos enfrentar? Eu te daria uma sugestão. A Bíblia diz: está alguém triste. E o que é depressão? É um profundo estado de melancolia, de tristeza, de desesperança. Você, a primeira coisa que deve fazer é: está alguém triste? Ore.
ore. Eu não estou dizendo que não podemos buscar ajuda médica, ajuda de especialistas. Eu quero dizer uma coisa a você: eu não sou psiquiatra, eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não entendo com profundidade desses temas. Eu tenho uma ideia a respeito destas coisas por um conhecimento geral. Eu sou um pregador da palavra de Deus, eu só posso te entregar soluções da palavra de Deus. Não sou contra irmos a médicos, não sou contra irmos a psicólogos, não sou contra irmos a psiquiatra, se necessitamos. Mas eu quero dizer uma coisa: a primeira coisa que você deve fazer, ore. Porque às vezes esse momento de depressão na nossa vida pode ser o momento mais importante, um momento de uma oportunidade de você obter uma resposta do Senhor. Não há problema de você falar com Deus e de você perguntar a Deus: por quê, Senhor? Não há problema. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus disse o que aos seus discípulos? Ficai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E foi Jesus que falou. Então não tenha vergonha de você passar por uma questão dessa. Há muita gente que está entrando num buraco terrível. Por quê? Porque está passando por isso, está dizendo: não, eu sou crente, eu não posso ter isso, eu sou do Senhor, eu não posso ter isso. É igual como uma enfermidade: eu sou do Senhor, não posso ter enfermidade. Se você tiver uma enfermidade, trate da sua enfermidade no nome de Jesus Cristo. Se precisar de cura divina, Deus te curará. E se você tem um abalo emocional, trate do seu abalo emocional. E se você tem qualquer situação como essa, a primeira coisa que você deve fazer é ore. A segunda coisa que você deve fazer é isso que nós falamos aqui: traga ao seu coração aquilo que te traz esperança. Comece a levantar palavras. Se você está passando por um vale da sombra e da morte, diga: o Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tenha medo de gritar, não tenha medo de se trancar no teu quarto. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Pai que te ouve em secreto te responderá. Fale! Fale! Você diz: mas pastor, eu sou completamente abalado, eu estou completamente fragilizado e tudo mais. Busque forças. A Bíblia diz: da fraqueza suscitaram força. Sabe, um dos maiores pregadores que houve na história da igreja, Charles Spurgeon, sofria de depressão. Você sabia? Os sermões dele são fantásticos. Sabe por que ele sofria de depressão? Porque ele sofria de gota. E por vezes ele tinha ataques de gota tão fortes, dores tão fortes, que ele tinha que se ausentar dias, semanas, às vezes meses da sua igreja, de dor, de crise de gota. E nós temos que entender que era uma época que gota era um assunto seríssimo, e ele, inclusive, um dos motivos de sua morte é devido à sua gota. Ele morreu antes dos 60 anos. E foi coisa. Eu olho um gigante desse, eu me sinto pequeno. Mas ele teve lutas. Ele teve dificuldades. Mas ele entrava, ele orava, ele buscava, e ele gritava a palavra de Deus. E outra coisa, cerque-se de amigos. Foi o que Jesus disse: ficai comigo. Ficai comigo. Tenha pessoas que vão te ajudar. Pessoas que vão estender. Você nunca sentiu a necessidade: eu preciso falar com alguém, eu preciso.
O que é isso? É relacionamento. Igreja tem que ter relacionamento, ou ela não é igreja. Um dos grandes problemas que a Covid trouxe à igreja é que nós nos isolamos. Graças a Deus pela tecnologia, graças a Deus por podermos usar e fazermos lives, termos contatos pelo Zoom, nos reunirmos e tudo, porque foi necessário. Em algumas coisas ainda é necessário. Mas isso trouxe um afastamento. Nós precisamos, eu preciso de você, eu preciso de relacionamento. Eu não estou dizendo para sermos descuidados, eu não estou dizendo para não tomarmos cuidado, para não lavarmos as mãos, para não termos o distanciamento correto, para não fazermos as coisas da forma sensata e correta, aonde tem que usar máscara, usemos máscara. Se você, porventura, se sentir mal, sentir sintomas, sentir qualquer característica que indique que você esteja com esse problema, vá ao médico, procure um médico, prive-se de vir à igreja, use máscara. Por quê? Porque você tem que pensar nos outros. Tudo bem, tudo certo, mas igreja é relacionamento. E muitas vezes, se as águas não podem apagar, deixe-me falar uma coisa sobre as águas. Jesus, quando repreendeu as águas, não repreendeu só as águas. Às vezes nós estamos repreendendo as águas, ou mesmo não repreendendo as águas, porque dizemos, bem, as águas não poderão apagar esse amor. Mas Jesus repreendeu as águas e os ventos. E o vento? E o vento? O vento pode alimentar a fogueira, o vento também pode apagar a fogueira. Há ventos que passam em nossas vidas. Eu citarei alguns deles, não todos, apenas alguns. A primeira, a distância. A distância é um vento que faz esfriar o amor, que faz... Você já ouviu o ditado popular, que não quer dizer que seja verdadeiro, mas é um ditado, e que na vida de muitos é uma verdade, longe dos olhos, longe do coração. Isso não pode ser assim conosco. Ele é Deus, tanto perto, quanto Ele é Deus longe. Mas quantas pessoas têm cedido a este vento da distância e então se distanciam cada vez mais? Outro vento, que é um vento violento, é o tempo. O tempo que tudo faz passar, o tempo que tudo gasta e tudo desgasta. Nós já estamos nesse problema contextualizando a guerra que está acontecendo no leste europeu. Sabe qual é o problema? Que já estamos há um certo tempo, e sabe o que acontece num certo tempo? Às vezes parece que as coisas banalizam. A guerra é tão terrível hoje quanto ela foi terrível ontem. Mas nós já estamos, parece que nos acostumando a essa coisa. E ela é tão terrível quanto ela foi. E que Deus termine com essa guerra, que Deus ponha final a esse confronto, que é injusto, que é terrível. Não existe guerra boa, não existe guerra justa, e muito menos, deixe-me dizer a você, porque estamos na igreja, não existe guerra santa. Amém? Nós precisamos não deixar que o tempo apague a chama. Que o tempo esfrie o amor. Mas há algo mais perigoso que a distância, mais perigoso que o tempo, e eu apenas citarei mais este vento que sopra contra o amor
que é outro amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste, que colocaste de lado. Isso é abandonar, é deixar de lado, deixar de banda. Vem da palavra banda, deixar de banda, deixar de lado. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E, normalmente, quando uma pessoa abandona um primeiro amor, ela substitui esse primeiro amor. Por isso a Bíblia fala da mulher da mocidade, a Bíblia está falando sobre esse amor que amadureceu, esse amor que cresceu, esse amor que se desenvolveu, esse amor que, como fogo, se desenvolveu. Sabe, nós falamos sobre o fogo que pode começar como uma faísca, que pode chegar a uma chama, que da chama, e é o que diz aqui, se torna uma labareda. O nosso objetivo é que o amor saia da condição de faísca, da condição de chama, na condição de labareda. E quando ele é uma labareda, sabe o que os ventos contrários, podem fazer ao amor? Só aumentá-lo. Podem alimentá-lo, oxigená-lo e torná-lo ainda mais forte, uma chama ainda mais forte, e mais do que isso, podem fazer a labareda se tornar um incêndio. Aí você passa a ter um amor contagiante. Esse amor que nós temos que ter. Um amor contagiante, um amor que alcance as outras pessoas, um amor que saia dos limites do nosso amor. Você tem que crescer tanto nesse amor, amor uns pelos outros, amor pelo Senhor, amor do Senhor por você, que esse amor, que esse ambiente de amor se torne o quê? Contagiante, incendiador. Eu te convido a ser um incendiário, no bom sentido. Um incendiário de amor, de bons relacionamentos. Igreja tem que ser isto. Nós precisamos viver isto. Como eu disse, isso se aplica tanto a um esposo, uma esposa, ao amor entre nós, a Igreja de Cristo, ao amor da Igreja de Cristo para com Deus, de Deus para com a Igreja, de Jesus para com sua noiva, da noiva para com Jesus, ao amor de Deus por Israel, de Israel por Deus. Deus ama aquela nação. Eu posso não ser exagerado. Há pessoas que têm em tal monta essas coisas que chegam a um extremo, e os extremos são muito perigosos. Mas que Deus ama Israel, Deus ama Israel. Se você vai a Israel, e se alguém ainda não foi, que Deus lhe dê a oportunidade de ir, que Deus lhe dê recursos para ir, que você possa guardar e ir. É uma viagem que será maravilhosa na sua vida. Maravilhosa. Mas quando você chega lá, você diz, Deus tem que amar essa gente. Não é possível. Tudo bem, eles se esforçaram, tudo bem, eles lutaram, tudo bem. Mas você olha Israel, uma terra desértica, uma terra difícil, um punhado de terra. Nem todo Israel é deserto, nem todo Israel é uma terra difícil. Existem terras férteis em Israel, existem lugares lindos em Israel, sim, mas você olha e vê, uma nação se ergue em décadas. Pouco mais de 70 anos, e é uma nação extraordinária. Diz, não, é a qualidade do povo, é o esforço do povo, é dinheiro de todo mundo que vem para Israel. Você pode falar tudo isso, mas eu vou dizer uma coisa. Deus ama aquela terra. E quando estou dizendo aquela terra, não é a porção de terra,
é aquela gente. É aquela gente. Sabe, Deus também nos ama. Deus ama a você, Deus ama a mim. Existe bênção para nós, existe prosperidade para nós. Sim, eu não estou prometendo riquezas, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo de uma prosperidade sem fim, de um amor extraordinário, que você nunca se sentirá tão amado quanto sendo amado pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus é amor. T.D. Jakes chama a atenção para algo, e eu tenho que citá-lo, porque estou roubando da ideia dele e tenho que dar o direito a quem de direito. Ele diz algo maravilhoso, ele diz o seguinte: o amor naquele dia foi à cruz. Jesus foi à cruz. E Jesus morreu. E Jesus morreu. A morte deve ter celebrado. O inferno, digo eu, deve ter celebrado. Os inimigos celebraram. Os inimigos de Jesus celebraram, mas tiveram medo. É interessante que os saduceus, que não criam na ressurreição, tiveram medo. Botaram gente ali, porque eles acharam, alguém vai pegar o corpo dele, alguma coisa assim, porque vai acontecer alguma coisa. Tiveram medo. Tenha medo. Morte. O sábado, talvez a morte continuasse a celebrar, mas eu vou dizer uma coisa para você, e o que chamou a atenção esse grande pregador, T.D. Jakes, domingo de manhã chegou. E o amor disse: espere um instante, isso ainda não acabou. Aleluia! E ele tomou a morte. A Bíblia não diz apenas que ele tomou a morte, digo eu a você, a Bíblia nos diz que ele tragou a morte. Ele tragou a morte, como tivesse devorado a morte. Eu gosto da expressão: Cristo matou a morte. Ele venceu a morte. E então o apóstolo Paulo pode dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E aí essa vitória passou para mim, passou para você, passou para todos nós, que nós também, não serão 3 dias. Aqueles que já morreram, quando Cristo voltar, a Bíblia diz que de modo nenhum os vivos precederão os mortos se levantarão, a morte está com seus dias contados. Tal será a vitória no último dia, no dia da grande ressurreição, que os que estiverem vivos não morrerão. Não precisarão ressuscitar. A ressurreição é algo certo. E eu quero dizer a você, aleluia, que a ressurreição, por mais certa que seja, e eu creio na ressurreição de todo o meu coração, há algo ainda mais certo que a ressurreição. Nem todos ressuscitaremos, mas todos seremos transformados. Transformados. A morte perderá completamente. Os dias da morte estão contados. Por quê? Porque o amor não apenas é forte, o amor é mais forte que a morte. Nem a morte permanece para sempre. Eu não estou dizendo que não há morte eterna. Eu estou dizendo que a morte não permanecerá. O morrer não continuará. Mas o amor permanecerá para sempre. A Bíblia nos diz, na Epístola de Paulo aos Coríntios, e com isso eu termino,
que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Tudo pode acabar, mas o amor jamais acabará, porque o amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. E porque ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele jamais acaba. E se você não tem um amor que tudo sofra, não tem um amor que tudo creia, não tem um amor que tudo espere, não tem um amor que tudo suporte, você não tem um verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O verdadeiro amor jamais acaba. Mas aqui, estranhamente, Paulo, que está falando sobre tudo isso, ele diz e coloca, quando eu era menino. O amor não acaba, mas o amor também é menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu me tornei homem. Amor amadurece. Paulo coloca isso no meio do texto, para dizer uma coisa: amor desenvolve, amor amadurece, amor se fortalece, amor não tem por que se enfraquecer. Amor é tão mais forte quando amadurece, como um homem é mais forte que um menino, e mais maduro. E assim deve ser o nosso amor. Eu gostaria de orar por você e por mim, pedir a Deus que Deus opere aqui, nos nossos relacionamentos, que a nossa igreja receba um batismo de amor. Eu não sei se você precisa, eu preciso. Dá-me amor. Como crescer em amor? Dá-me mais amor. É claro, pedi e dá-se-vos-á. Mas buscai também e achareis, e batei e abre-se-vos-á. É necessário que nós peçamos mais amor. Mas deixe-me dizer uma coisa, Jesus disse, quem mais ama? Eis o segredo de crescer. Você não quer amar mais a Deus? Eu quero amar mais a Deus. E Jesus disse, quem mais ama? A resposta é, quem mais é perdoado. Quanto mais eu me arrependo e eu sou perdoado, tanto mais eu amo aquele que me perdoou. E com isso eu faço a ligação desta palavra com a palavra que pregamos domingo de manhã. Hoje, se você não ouviu, humildemente eu aconselho que você ouça o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é a chave da mudança nas nossas vidas. Onde não há verdadeiro arrependimento, não há verdadeiro avivamento. Existe avivamento só onde há verdadeiro arrependimento. E onde há verdadeiro arrependimento, há verdadeira confissão de pecados, e onde há verdadeira confissão de pecados, há verdadeiro perdão, e onde há verdadeiro perdão, eu amo aquele que me perdoa. E se você quer crescer em amor, peça a Deus, Senhor, ajuda-me a arrepender-me, ajuda-me, Senhor, a confessar os meus pecados, ajuda-me, Senhor, a mudar a minha vida, ajuda-me, Senhor, a crescer em amor por Ti. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, dá-nos um batismo de amor nesta igreja, nesse ministério. Queremos ser plenos em amor. Nós precisamos de amor. Nós precisamos, ó Senhor, de poder, mas nós precisamos de amor. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é alegria. É paz.
Nós precisamos, ó Pai, do Teu reino na nossa vida, mas o Teu reino é um reino de justiça, e é uma justiça baseada no Teu amor, porque Deus é amor. E se não amamos, não somos de Deus. E o amor de Deus não está em nós. Então batiza-nos com amor, batiza-nos. Batiza-nos com amor, renova-nos, Senhor, com verdadeiro amor, com um amor, onde tenhamos realmente no lugar certo o primeiro amor. E a essa igreja que deixou de lado o primeiro amor, Deus disse: arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras. É o que nós te pedimos, é o que nós oramos, é o que nós clamamos, é o que nós agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, Jesus. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Ó Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo seja sobre todos os seus filhos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar,